Boa noite, irmãos. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos nesse culto campal, culto ao ar livre, nesse primeiro de julho de 2024. E nas segundas-feiras nós estamos falando sobre retratos de Jesus no Evangelho de Marcos. O tema hoje, o retrato hoje é o retrato de Jesus chamando pescadores de homens, chamando pessoas para segui-lo. Em Marcos 1, 16 e 17, assim está escrito: E andando junto do mar da Galileia, viu a Simão, depois ele vai chamar de Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então foram os dois primeiros discípulos que ele chamou, Pedro e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e ele, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados, foram após ele. Então você nota aqui Jesus Cristo chamando homens simples para a tarefa mais importante do universo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de sermos pescadores de homens, de pregarmos o teu evangelho. Nos ajuda nesta pregação, que o Senhor possa nos dar a condição de pregar a tua palavra e possa remover todo o obstáculo que o inimigo queira promover. Nos ajude, Senhor, isso nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então aqui em Marcos 1,16, você tem o chamado de 4 homens. 4 homens bem simples. 4 homens que não eram da classe alta, nem sequer da classe média. Eles eram pequenos empresários da pesca, eram pescadores. E aqui, para a gente entender esse versículo, quando diz: Eu vos farei pescadores de homens, a versão que eu uso, a versão da Bíblia, que é equivalente a King James, ela diz: E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Já tem outra versão que tem se popularizado muito, que eu não uso, porque eu acredito que ela não é fiel em vários pontos da sua tradução, que é a NVI. Ela diz: venha seguir Jesus, e eu vos enviarei para pescar pessoas. A outra versão diz: Vinde comigo, vou fazer um novo tipo de pescador de você. Vou mostrar como pegar homens e mulheres em vez de peixes comuns, né? Essa daqui não altera muita coisa, não. Ao mesmo tempo, é aquelas versões que querem dar uma contribuição quando a tradução não permite contribuição nenhuma. É simplesmente dizer o que o texto está dizendo. A outra versão diz: E Jesus lhe disse: Segue-me, e eu vos tornarei pescadores de homens, porque eles já eram pescadores de peixes. Esse termo, pescador de homens, não é se referindo a homem, apenas o gênero masculino. Por isso que tem uma versão que traduziu por pessoas, mas porém lá a palavra é antropos, é homens, no sentido de humanidade. Então, o que significa esse pescador de homens? O que significa ser
um seguidor de Jesus e que recebeu essa tarefa. Todo o cristão recebeu essa tarefa de ir atrás de pessoas no mar da perdição. O mundo é o grande mar da perdição e há muitos peixes perdidos. É como se de repente alguém soubesse que ia ser derramada uma grande quantidade de petróleo em uma área do mar e todos os peixes iriam morrer. Aí então alguém pegaria esses peixes e levaria para um lago aonde eles não iriam passar por essa catástrofe. O importante aqui é você entender essa palavra de Jesus Cristo. Ele diz: venha após mim. Ele está dizendo: siga-me. Siga-me que eu vou mudar a vida de vocês radicalmente. Foi o que aconteceu com a vida daqueles homens. Aqueles homens que não tinham muita perspectiva de vida, de sair da vidinha deles ali, em Cafarnaum, uma pequena cidade, uma vila de pescadores, sem muitas perspectivas. Ele disse: eu vou fazer vocês pescadores de homens. E aqueles homens como Pedro e os apóstolos, eles foram colocados perante reis, eles foram colocados perante as grandes autoridades, eles viajaram pelo mundo inteiro e a mensagem deles foi tão poderosa que em alguns lugares, quando os crentes estavam chegando, se avisava: olha, estão chegando aquele que transtornaram o mundo, porque as pessoas viviam oprimidas pelas trevas, pelo paganismo, pela ignorância, presos da idolatria, da bruxaria, da feitiçaria, viviam com medo, viviam apavorados, viviam escravos de religiões falsas, de filosofias enganosas. Então, quando elas encontraram Jesus, elas encontraram a verdade, com ele a paz, a liberdade. Era bom demais para ser recusado. Então, eles fizeram a revolução, aqueles homens simples. Jesus Cristo não foi nos centros filosóficos da época para mudar o mundo. Ele não foi para Atenas, onde havia um centro filosófico. Ele não foi para Alexandria. Ele não foi para os centros de pensamentos do mundo. Ele foi para uma pequena vila de pescadores. Eu é que vou transformar vocês em pescadores de homens. Eu tenho visto homens, pessoas analfabetas, pregando o evangelho e ganhando muita gente para Cristo. Gente douta, né? Pelo menos que se acha. Gente com diploma, mas que são impactados pela palavra simples, mas poderosas do evangelho. Então, quando Jesus venha você que acha que a sua vida é medíocre, sem sentido, é uma vida perdida, eu não vou somente salvar a tua alma, mas vou fazer com que você seja um agente de salvação. Você seja alguém que vai ameaçar as portas do inferno. Você vê então como Jesus aqui vai mudar a vida dessas pessoas. Ele diz que ele viu primeiro a Simão e a André. Não foi o primeiro encontro de Jesus com eles. O primeiro encontro de Jesus com eles está lá em João, do capítulo 1 até o 4:54. Primeiramente, André encontra Jesus, então ele vai atrás de Simão e diz: venha ver aquele que é o Salvador, que é o Messias. E a Bíblia faz questão de dizer: eles não eram filósofos, eles não eram doutores, eles não eram do alto sacerdócio judaico, eles não eram do Sinédrio, que era o poder executivo, legislativo, executivo e religioso de Israel. Não, eles eram homens comuns, eles eram homens sem credenciais religiosas, teológicas, trabalhavam como pessoas comuns e foram esses que Jesus escolheu para ser seus discípulos. O que Jesus Cristo quer como pré-requisito é que esteja pronto a seguir a Ele. Ele chegou lá na área de trabalho deles, os dois primeiros estavam lançando redes, já estavam pescando. Os outros dois também eram pescadores, estavam consertando as redes, porque no trabalho de pescar, as redes se rasgam. E é preciso ter os instrumentos certos, a rede certa.
A Bíblia diz que os filósofos do mundo, os falsos mestres, os falsos profetas, eles usam ensinos enganosos, redes enganosas. Porém, a verdadeira rede que colhe peixes nesse mundo para a salvação é a rede do reino de Deus, do reino dos céus. Tem de ser a rede certa. Quem salva a alma é a pregação do Evangelho. Eles conhecereis a verdade vos libertará. Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, muita gente desprezou aqueles homens humildes, aqueles pescadores que só sabiam pegar peixe físico. Mas Deus deu para eles coragem, capacidade, deu a eles o espírito de equipe, trabalharem juntos. Aquilo que um pescador precisa. Quais são as características de um pescador? Ele precisa ter coragem para sair de madrugada em um barquinho sujeito a tempestades lá no Mar da Galileia. Lá tinha um vento chamado Cadim. O Mar da Galileia de fato não era um mar, era um lago de água doce, só que ele era tão grande e tinha ventos fortes que davam a ele ondas grandes. E quando estava naquela área mais profunda do Mar da Galileia, quando aparecia de repente esse vento Cadim, era uma tempestade tão furiosa que nas margens do Mar da Galileia existiam muitas viúvas de pescadores, tanto que quando a tempestade começa, os discípulos ficam apavorados e vão acordar Jesus e perguntam se ele não se interessa de que eles vão morrer. Eles sabiam de muitos colegas deles que tinham morrido no Mar da Galileia. Então, para ser um pescador é preciso coragem, paciência, energia, resistência, fé, tenacidade, porque vai ter vezes que nós vimos os discípulos passaram a noite pescando e não pescaram nada. Se fossem homens preguiçosos, eu vou fazer outra coisa. Deixei de dormir, passei a noite pescando, parece que ser o horário melhor para pescar, e não pesquei nada. Lembra, quando ele diz que fará cada crente um pescador de homens, ele está dizendo que fará de cada um de nós um ganhador de almas. E nós vamos ganhar almas, porém, muitas vezes nós vamos lançar as redes. Aqui nós estamos sendo pescadores de almas. Aqui nós estamos lançando a bendita e gloriosa rede do Evangelho. Algumas pessoas vão ser apanhadas por essa rede, mas muitas vezes nós vamos lançar essa rede e não vai vir nenhum peixe. Ou seja, e nós podemos desistir. Muitas igrejas desistiram. Quantas igrejas estão fazendo cultos ao ar livre? Quantos crentes estão visitando seus amigos, seus parentes para falar de Jesus? Porque falar de Jesus para um parente, ou para um amigo, ou para um conhecido, para um vizinho, é a maior bênção que você pode dar para ele. Não tem presente maior. O Evangelho do reino de Deus é comparado a uma pérola de grande preço, tão preciosa que quem encontra vende tudo que tem para adquirir. É comparado a um tesouro. Então, quando eu estou levando o Evangelho para uma pessoa, eu estou levando o maior tesouro que ela vai poder ter na vida, se ela aceitar Cristo. Porque ela vai ter a vida eterna. Ela vai viver nos mundos gloriosos de Deus, no céu. É muito importante entender esse aspecto de que seguir Jesus é o projeto mais fascinante da vida. Seguir Jesus transforma homens comuns, homens pequenos, transforma homens e mulheres comuns em pessoas extraordinárias. Transforma homens e mulheres pequenos em gigantes espirituais. É muito importante entender o que é esse seguir Jesus. Nós vamos pontuar aqui algumas coisas, mas é muito importante você saber que há muitas coisas que nós podemos seguir nessa vida.
Nós podemos seguir uma carreira de futebol, mas acabamos correndo atrás do nada, porque correr atrás de uma bola é correr atrás de nada. Mesmo que fique famoso, você vê que a maioria dos jogadores famosos, alguns estão na cadeia, outros terminam como o Dr. Sócrates, né? Morto pelo vício do álcool. O Maradona morreu intoxicado pelos vícios. Tem aí bem uns 2 ou 3 que estão presos por conta de abuso sexual. Mas veja bem, você trocar Jesus por uma bola é uma troca terrível. É a troca mais tola. Não é só pela bola, não. Você trocar Jesus por um emprego que vai lhe dar muito dinheiro. E você deixa Jesus porque para você ter esse emprego, você vai ter que fazer algumas coisas erradas. Você deixar Jesus por um amor carnal. Se você é homem, deixar Jesus por conta de uma mulher por causa de um homem, ou seja lá, do tipo de escolha que a pessoa vive. Mas Jesus diz aqui, eu vos farei pescadores de homens. Homens que tenham coragem de ir para o mar de pecadores. Não esperar que os pecadores venham até ele. A nossa igreja é bem aí. A nossa igreja é bem pertinho. Mas os pecadores estão no mar. Então nós escolhemos essa encruzilhada aqui para jogar a rede do Evangelho. E aqueles que forem fisgados por Jesus Cristo, capturados pelo Evangelho de Cristo, serão as pessoas mais felizes e bem-aventuradas. Os que escorregarem, muitas vezes o pescador pensa que pegou um peixe, mas tem um rasgo na rede, e o que é que acontece, meu querido Alessandro? O que é que acontece quando a rede está rasgada? O peixe escapa. Por isso que quando ele chama 2, e quando ele vai chamar os 2 que estavam pescando, e os outros 2 estavam consertando o quê? As redes. Nós estamos aqui lançando a rede do Evangelho para que pessoas sejam abençoadas e salvas. Mas nós temos também de consertar a nossa rede. O que é que nós estamos fazendo que nós poderíamos melhorar? Como é que se ganha uma alma para Cristo? Então, todos nós aqui somos pescadores de almas. Onde é que nós temos de consertar a nossa rede, a nossa maneira de fazer a nossa pregação, o nosso culto? Alguns estão adulterando o Evangelho, fazendo promessas falsas. Aí trocar a rede é um estelionato. Muitos estão oferecendo um evangelho de mentira, de prosperidade, de milagres. Não. O evangelho promete a salvação da alma. Promete lhe dar não só uma nova vida, mas também uma nova missão. A partir de agora, eu sou um ganhador de alma. Cada mulher, eu sou uma ganhadora de alma. É a minha maior missão. Isso significa seguir Jesus. Jesus chamou homens para estar com eles, para lhes ensinar a pegar peixe. Depois que você foi salvo, quantas almas você já ganhou? Veja bem, seguir Jesus parece uma coisa assim. Por que alguém não quer seguir alguém que diz: vinde a mim, tu que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei? Quem é que não quer seguir alguém que vai trazer alívio para o cansaço, vai trazer descanso para a alma? Então muita gente vai. Nós vimos que Jesus Cristo, ele tem vários tipos de seguidores. A maior quantidade de seguidores de Jesus é no que é chamado no nível popular ou o nível das multidões, dos curiosos, desses que acompanham Jesus apenas como observadores. Uma multidão seguia Jesus Cristo. E Jesus diz: vocês estão me seguindo porque viram eu multiplicar pães e peixes. Aí novamente Jesus lidando com a questão do peixe, né? Vocês vieram, essa multidão, a grande maioria das pessoas são religiosas. Eles estão atrás de Jesus por aquilo que eles podem receber. Tanto que Jesus confronta esses falsos seguidores dizendo:
vocês estão atrás de mim, não porque realmente estão arrependidos dos pecados, não porque vocês reconhecem que eu sou Deus. Lembra, há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que o Pai é Deus, que o Jesus Cristo, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, não há três deuses. Porém, há um só Deus. E Jesus Cristo, para alguém se tornar um discípulo dele, e como discípulo, que significa um seguidor da vida e dos ensinos de Jesus, se tornar um discípulo, ele precisa ter Jesus Cristo como a coisa mais importante. Por exemplo, eu falei de bola. Tem um Alessandro que gosta de bola. É errado ele gostar de bola? Necessariamente não. É errado ele botar a bola no lugar de Jesus. É errado ele deixar de cumprir o papel dele como discípulo de Jesus para correr atrás de bola. Então, o discípulo, Jesus tem de ser a sua preferência, tem de ser o seu valor maior. Jesus tem de ser o seu tesouro, a sua pérola de grande preço. E por Jesus, ele deve estar pronto a perder tudo. Ele diz que aquele que quer me seguir, quer ser meu discípulo, não está pronto a perder, renunciar, amor de pai, de mãe, de irmão, de mulher, de filhos, renunciar ou perder a própria vida por amor de mim, não é digno de mim. Então esse populacho aqui, esses curiosos, eles não eram verdadeiros discípulos. Porém tem aqueles que a rede pega. A multidão, muitos peixes da multidão vêm. Mas esses aí, eles vão pular fora. Porque realmente é como aquele tipo de peixe, tem os peixes que o pescador tira da rede e joga fora. Não presta. Então, Deus mesmo tira. Isso mesmo manda aquela multidão embora. Por que vocês estão vindo atrás de mim? Vocês já pensaram, já calcularam qual é o preço de me seguir? Ele diz que alguém vai fazer uma construção. Antes de construir, se senta para calcular se tem os recursos para fazer a construção, para que ela não fique no meio e todo mundo ria da cara dele. Ou um rei que vai lutar contra outro, antes de enfrentá-lo, não vê se tem os armamentos, se tem os soldados. Se não, se percebe que não tem condições de enfrentar, vai ter de fazer um ajuste, vai ter de pedir condições de paz. Ele disse: vocês calcularam o que significa me seguir? Por que esse oba-oba, essa folia de querer me seguir só atrás de pão e peixe? Ele disse: olha, quem me seguir deverá estar pronto a dar a vida por mim. Vocês estão? Ele usou isso figuradamente. Deve estar pronto a comer a minha carne e beber do meu sangue. Aí a multidão de seguidores foi saindo um a um, não ficou um a não ser os 12 discípulos. Então Jesus Cristo também quis jogar fora da rede os seus discípulos. E se vocês não querem acompanhar a multidão não, aproveita aí. Aí Pedro disse: para quem iremos se tu tens as palavras da vida eterna? Nós não estamos te seguindo por conta de pão, de cura, de peixe. Nós estamos te seguindo porque tu tens as palavras da vida eterna, as palavras da salvação. Então esse é o verdadeiro discípulo. Só que o discipulado, ele tem aquele início em que o crente é separado o peixe é separado do mar da perdição e ele é colocado, vamos dizer assim, em um tanque, porque tem limites. Ele é colocado em um tanque, onde ele não vai mais ser tocado, vamos dizer assim, ele não está mais no mar da perdição, ele está naquele ambiente, naquela esfera da salvação, porém ele está ainda no início. O discípulo no início, ele ainda é ignorante de muitas coisas, por isso que é preciso a igreja discipular. E o que é discipular? O que é o discipulado do crente? É ensinar o crente como ser um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor de Cristo. É ensinar ele a ser um ganhador de almas,
é mostrar para ele que a maior missão dele na terra é pregar o Evangelho. Todos eles, não é só o pastor, não. Os líderes da igreja, os pastores, é para treinar o crente para ganhar as pessoas para Cristo. Eles são os treinadores. Eles têm de levar esses crentes a um aprofundamento em que eles sejam capazes de resistir às tentações. O apóstolo Pedro era um autêntico discípulo. No começo, o apóstolo Pedro era vacilante, era impossível, né? Ele era precipitado, falava sem pensar, viu Jesus andando sobre as águas sem pensar, permite aí também. E Jesus veio, e ele andou um pouquinho, duvidou, começou a afundar. Eles estavam no monte da transfiguração, quando Jesus mostra a glória divina dele, ao lado de Elias e Moisés. Aí quando Jesus desce, Pedro fica sem saber o que dizer. Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ou seja, falava sem pensar, agia sem pensar. Era um discípulo, mas era um discípulo meio bobinho. Na hora do acosto, ele negou Jesus 3 vezes. Eu juro que eu não conheço esse homem. Mas ele era sincero, chorou amargamente. Quando Jesus apareceu depois da ressurreição, eles passaram a noite pescando e não pegaram nada. E vinham voltando. Quando eles estavam chegando perto da margem do mar da Galileia, eles viram um homem que estava fritando peixe. Passaram a noite com frio, com fome, não pegaram nada. Talvez o cheiro do peixe assando foi até lá. Aí eles disseram, olha, tem alguém lá na margem. Mas não reconheceram quem era. Mas Pedro reconheceu. Pedro de imediato pula na água, sem roupa, e vai até onde Jesus está. Aí você nota que Cristo vai começar a restaurar Pedro. Aquele Pedro, meu bobão, meu precipitado, meu fanfarrão. Quando Jesus disse que ia ser morto e crucificado, ele disse, de jeito nenhum, ninguém vai tocar no Senhor. Aí nesse momento, Satanás estava usando Pedro. Aí Cristo disse, arreda, Satanás. Quando foram prender Jesus, Pedro tomou a espada, e o bicho era tão ruim de espada que mirou na cabeça, acertou só na orelha, para a felicidade do Malco, né? Ou seja, era afoito, era precipitado, mas ele amava de verdade a Jesus. E esse é o diferencial do discípulo. Que aqui, isso chama, aqui na outra chamou Pedro. Então esse Pedro afoito, precipitado, meu bobão, que negou ele 3 vezes, quando ele vê que é Jesus, ele se joga na água fria e vem nadando. Aí chega perto do fogo, fica lá quietinho, calado, esperando a reprimenda de Jesus. A repreensão de Jesus. Mas Pedro, você me negou 3 vezes. Mas Pedro, que covardia, Pedro. Não, Jesus não fez isso. Jesus restaura o discípulo. Jesus diz, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica todo constrangido. Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Ele não estava mais afoito nem precipitado. Ele não disse, eu amo o Senhor. Eu gosto do Senhor. Está humilde, está quebrantado. Aí Jesus volta a casa. 2ª vez. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, oh meu Deus, eu gosto do Senhor, eu já disse. Mas não era a resposta. Jesus não quer que a gente goste dele como gosta de sorvete, como gosta da mulher, como gosta da bola. Qual é a resposta certa? Ele queria que Pedro dissesse o que ele vai dizer na 3ª resposta. Pedro, tu me amas, Pedro? Aí Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Nas 2 vezes ele usou lá o verbo para gostar. Eu gosto do Senhor.
Mas na terceira ele usa ágape. Senhor, eu te amo e estou pronto agora a dar minha vida por ti. E estava mesmo. Não está relatado nos evangelhos, mas a história conta que Pedro foi condenado a ser crucificado. E Pedro disse, não me crucifiquem não. Pelo menos não do jeito do meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não estou com medo mais da crucificação não. Esse é o discípulo maduro, ele não tem mais medo de morrer. Então você nota que o discipulado, seguir Jesus, tem esse seguidor volúvel, esse seguidor que fica na igreja enquanto estão agradando a ele, estão bajulando a ele. Se houver qualquer encrenquinha, o que é que ele faz, ô Alessandro? Esse discípulo que está na igreja, e ele está na igreja enquanto está todo mundo adulando ele, bajulando a ele, cedendo a quadra para ele jogar bola. Se tirar a quadra, ele pula fora. É discípulo mesmo de Jesus? Ele é discípulo da bola. O mestre dele é a bola. Mas quando ele é discípulo de Jesus, ele diz, olha, pode tirar a minha bola, a minha chuteira, meu uniforme, o meu time, pode tirar o Maracanã, só não me tire Jesus. Aí, Jesus chegando para Alessandro, Alessandro, tu me amas, Alessandro? Senhor, eu gosto tanto de bola. Não, Alessandro, não é essa a resposta. Alessandro, tu me amas? Senhor, eu gosto um pouquinho do Senhor. Não, resposta errada. Qual é a resposta, Alessandro? Eu te. Como é, pessoal? Como é, Alessandro? Eu te amo. Então, você nota que o discipulado é preciso você passar um tempo amadurecendo para você ganhar couro grosso. Esse crentinho, asa de borboleta, que está na igreja só para ser mimoseado, adulado, ele é discípulo, Alessandro? Qualquer coisinha ele pula fora. O Wesley não olhou direito para mim, mostrou cara feia para mim. Vou mais não. É discípulo, Alessandro? É não. O crente ou tem asa de borboleta ou couro de sapo. Asa de borboleta triscou, ela não voa mais. Já o couro de sapo é você jogando sal, jogando o pé e o bicho voltando. Eu lembro que eu morei numa vila do Denox, aí tinha aqueles postes. E pense numa feira de sapo, era muito sapo. Então, as nossas mães lá, era muito menino na rua, correndo, aí a nossa mãe vinha, afugentava os sapos com vassoura, com água e sal, mas não demorava, eles estavam de volta. Aí rapaz, olha que maravilha, crente é desse jeito, crente é cor de sapo. Crente, asinha de borboleta, está mostrando que não é discípulo de Jesus, não. Qualquer coisinha, cheio de mimimi. Não, me magoou. O apóstolo Paulo foi outro que começou o seu discipulado de uma forma difícil. Porque o apóstolo Paulo, ele era um homem rico, famoso, era um homem que tinha muito poder político e religioso. E depois que ele aceitou Jesus Cristo, ele perdeu tudo isso. Foi uma experiência muito dramática para ele. Só que o apóstolo Paulo entendeu que ele só ia continuar sendo cristão se tivesse couro de sapo. E se ele tivesse casinha de borboleta, ele pulava fora, como muitos pularam. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3 e 7. Ele diz aqui, mais 3, 7 em diante, ele diz, mas o que para mim era ganho, ou seja, aquilo que eu considerava como importante, reputei-o perda por Cristo. E olha o que o apóstolo Paulo diz. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Ele elenca um monte de privilégios e coisas que ele tinha, depois que ele se tornou crente, perdeu. Lembra, o evangelho falso aí está dizendo, você é pobre, venha para ficar rico, você é doente, venha para ter saúde. Não, o apóstolo Paulo disse, eu era rico, perdi tudo. Eu era poderoso politicamente, perdi todo o meu poder político. Porém, olha o que ele diz aqui, foi que eu ganhei. Eu perdi todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Conhecer Jesus é o maior prêmio da vida. Essa é a verdadeira taça da Copa.
conhecer Jesus. E ele diz, e as coisas que eu perdi, eu as considero como escória, como esterco, como nada. Desde que eu ganhe a Cristo, para ganhar Cristo. E ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que vem da lei, ou por merecimento meu, mas a que vem de Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, para conhecer o poder da ressurreição de Jesus. E a comunhão das suas aflições, ou seja, estou pronto a sofrer por Jesus, sendo feito conforme a sua morte, ou seja, estou pronto a seguir Jesus até a hora da minha morte, para que de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, você vê que ser discípulo é maravilhoso. Muitos homens que não teriam tido valor nenhum nesse mundo, não tinham deixado legado nenhum, mas porque eles aceitaram Jesus Cristo, se tornaram pescadores de homens, eles ganharam as suas famílias, os seus filhos, os seus parentes, os seus colegas de trabalho. Eles foram desafiados a ir a lugares que eles nunca teriam ido se não tivessem aceitado Jesus Cristo. Cristo mudou a vida deles. Por isso que o verdadeiro discípulo, ele sabe que para o seu discípulo eu devo estar pronto a negar a mim mesmo, a autonegação. Eu devo estar pronto a renunciar a qualquer coisa que se meta entre mim e Cristo. Eu devo estar pronto a dar prioridade à minha missão de pescador de homens. Eu devo dar prioridade à minha obediência às normas de Cristo. Eu devo estar pronto a sofrer privações, pobrezas e necessidade por causa de Cristo. É isso que Paulo está mostrando. E Cristo. Eu devo estar pronto a arriscar tudo por Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo disse que ninguém vai perder nada nessa vida, que Ele já não nos recompensa em grande medida nessa, mas especialmente na vida eterna. Mas isso é só para o cristão que usa os meios da graça divina, para ser treinado para amadurecer, para perder a asinha de borboleta e ganhar couro de sapo, para ficar resistente, resiliente. A resiliência é diferente daquelas coisas que quando recebe uma pancada se quebra toda. A coisa resiliente é como, por exemplo, uma esponja. Você dá uma pancada na esponja, ela amassa, mas depois ela volta para o mesmo ponto. Então, o que é que faz um crente amadurecer como discípulo? A oração é a primeira coisa. Um crente de oração é um crente poderoso. Ele mete medo no inferno e nos homens. É dito na época, não estou lembrado claro o nome, de uma rainha europeia muito perversa. Ela dizia, eu tenho mais medo da oração, não sei se era de Wycliffe, que era um grande servo de Deus. Eu tenho mais medo das orações desse homem que ora do que dos exércitos da Europa tudinho. Porque a oração invade o impossível. A oração é poderosa. A oração, ela faz milagres. A oração. A outra coisa é a meditação na palavra. O crente precisa, o discípulo de Jesus, o pescador de homens, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Ele precisa escutar a palavra de Deus. Ele, mesmo que não saiba ler, ele deve estar escutando e tentando decorar o que está sendo ensinado para a vida dele. O discípulo de Cristo, ele tem de praticar as obras de Cristo. Ele tem de ser como seu mestre. Ele tem de praticar a lei do amor. Então, para encerrar, como é que Jesus Cristo torna homens e mulheres em pescadores de almas? É interessante que muita gente não percebe que o cristianismo hoje tem bilhões de pessoas. Só no catolicismo ele tem 10 bilhões. Aliás, 1 bilhão. É dito que os evangélicos já estão, no Brasil, já são quase que maioria. Embora uma parte seja daquele nível apenas religioso, que está atrás apenas do pão, está apenas atrás do peixe, das vantagens. Mas se diz cristão. Agora, se você pensar bem, durante toda a vida de Jesus Cristo, a vida dele foi juntar 12 homens.
juntar 12 homens, porque a multidão ele mandou ir para casa. E foi através desses 12 homens que ele revolucionou o mundo. Talvez você diga, a Igreja Voz Bíblica nós somos tão poucos, mas você sabia que se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo, nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. E o impacto dessa obra de ganhar almas perdurará pela eternidade. Então é muito importante. Mas quem sou eu? Quando você notar que os seguidores de Jesus, que ele chamou, eram pessoas completamente desacreditadas na época dele, cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram judeus que iam trabalhar para o Império Romano colhendo impostos. Por isso que eles eram odiados pelos judeus. Era como se um país de fora do Brasil invadisse o Brasil e um brasileiro começasse a trabalhar para esse país inimigo. Então todos os brasileiros iriam odiá-lo. Então o coletor de impostos, cobrador de impostos, também chamado de publicano, ele era odiado, não tinha valor nenhum. Mas Jesus chamou o Mateus, ou Levi, que era coletor de impostos, prostitutas. Ele chamou prostitutas e libertou a elas da vida da podridão do pecado. Ele salvou ladrões até na última hora. Lembra aqueles 2 ladrões? Ele disse, hoje tu vai estar... Cristo ganhou a alma até na última hora dele. Com o último fôlego dele, ele ganhou almas. Ele ganhou mentirosos. Lembra que Pedro mentiu? Não conheço ele. Pessoas fraudulentas, que nem Zaqueu, que Zaqueu não era só coletor de impostos, mas ele roubava as pessoas, cobrava mais para ficar uma parte para ele. Tanto que quando ele se converte, diz, eu vou devolver 4 vezes mais as pessoas que eu enganei. Então, não se ache como uma pessoa que Deus não poderá usar poderosamente. Você pode ser a pessoa que Deus mais vai usar, né, na Igreja Voz Bíblica e nessa região aqui. A Bíblia diz que é Deus que capacita. Agora nós temos de estar preparados. Nós vimos que o João e o Tiago estavam consertando suas redes antes de irem pescar. Então, que coisas eu tenho que eu tenho de mudar para poder eu ir pescar? Por exemplo, teve um irmão que se converteu, aí o pastor pregando, olha, todo crente tem de pregar o evangelho. E o pastor distribuiu os folhetos, os irmãos saíram pelas ruas, aí o pastor disse, vá com fulano, que ele é novo convertido. Então, eles chegaram numa casa que tinha um homem fumando o cigarro de palha dele. Então aquele irmão novo convertido chega ansioso para ganhar aquela alma e olha para o homem e diz, muito bonito, o senhor aí com o cachimbo do diabo na boca, o senhor acha que isso vai me levar para o céu? Você acha que essa abordagem foi boa? Não foi. Então o irmão disse, mano, não é assim não, você já chega ofendendo o homem, dizendo que ele está com o cachimbo do diabo no beijo, no lado. Então aí era um rasgo na rede dele, aquele peixe não ia querer ouvir ele. Acho que o homem levantou e disse, quem é você para chegar na minha casa com um atrevimento desse? Então tem crente que pode até levar umas tapas, mas fez por onde, né? Então nós temos de consertar as redes. Nós temos de fazer a coisa da maneira certa. Nós temos de lançar as redes, não está dando certo num lugar, vamos para outro. A gente vai pegar aqui, faz esse culto ali, algum tempo aqui. Quando isso aqui ficar saturado, a gente vai procurar outro local para fazer esse culto. Hoje eu comprei mais 3 lâmpadas e um fio mais, acabou ficando em casa, mas talvez a gente fique até alternando, faz uma segunda aqui e outra semana em outro local. Não sei como é que a gente vai fazer. Mas o pescador, ele não pode ficar lançando a rede em apenas um local. O pescador, ele tem de lançar a rede em vários lugares. Nós já estamos na sexta-feira lá no Edson,
lançando a rede lá. Não sabemos quantas pessoas estão ouvindo, não é, Edson? Mas pode ser que, pelo menos temos 2 locais onde estamos lançando as redes. Então há muitas maneiras da gente cumprir esse mandato de Jesus Cristo, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, de orar a Deus para encontrar as pessoas certas, os lugares certos, e pedir a Deus paciência. Pedir a Deus que Ele nos use conforme os nossos dons e os nossos talentos. Jesus chamou aqueles homens e disse que ia transformá-los em pescadores de homens. Aquele Pedro, ele transformou em um grande pregador. Pedro se transformou num grande pregador e também num escritor de livros. Temos 2 cartas na Bíblia, 1 Pedro e 2 Pedro. Aquele Pedro que ia terminar como um pescador zangado ao lado da Galileia, ia morrer cedo porque era muito enraivado. Aqueles pescadores lá da Galileia eram boca suja, muito irritados. Mas Jesus transforma a vida de Pedro. André passa a ser uma pessoa que procurou o parente dele, foi atrás de Pedro, disse, olha, venha conhecer Jesus. Tiago, ele pregou até ser transpassado por uma espada. O João, ele se transformou em pregador, pastor e autor de 5 livros do Novo Testamento, incluindo o Apocalipse. E esse João era o homem que tinha a mais íntima comunhão com Jesus. Portanto, o que é que nós aprendemos aqui? Vale a pena ser um seguidor de Cristo? Vale a pena ser um pescador de homens? Esse é o nosso desafio. Se você ainda está no mar da perdição, venha a Jesus Cristo. Deixe Jesus lhe transformar num pescador de homens, num salvador de almas, num abençoador de vidas. Vamos orar encerrando. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Salva as almas, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.